Jorge Negrete. Bem-vindos a uma verdadeira viagem ao passado, no túnel do tempo. Como resumir 40 anos de carreira de um dos maiores pilotos da história em uma hora? Além de um túnel do tempo, também temos uma missão impossível. Mas espero poder mostrar um pouco do que é Jorge Negrete, mestre em todas as modalidades sobre duas rodas e um ídolo para todos que amam duas rodas, e continua mais ativo do que nunca. Na realidade, a minha primeira moto era só a metade que era minha, né? A outra metade era do meu irmão, então a gente dividia essa moto, que era uma RX 125, era um dia de cada. Aí foi realmente meu primeiro contato, né, com a Yamaha. E aí depois eu ganhei a DT, e aí, essa DT 180, essa tem história, hein? Poxa, essa moto foi tudo na minha vida, porque sem ela jamais eu teria chegado onde eu cheguei. Foi uma escola, foi um sonho, foi a minha primeira vitória, foi com ela. Então é uma história, não parece, mas se for contar tudo é uma história longa, né? E foi ali que praticamente tudo começou, porque até então era tudo emprestado, né? Roupa, bota. E com a DT eu tive a oportunidade de saber o que era de verdade o motocross e pude me tornar um piloto. Eu sempre falo que a minha história com a Yamaha tem tudo a ver com o primeiro, né? Primeira moto, primeira vitória, primeiro supercross, primeiro freestyle, primeiro título com Yamaha. Então essa história de primeiro e com a Yamaha, elas caminharam juntas aí ao longo desses anos todos aí, né? Na internet tem milhares de vídeos sobre sua carreira. Não é fácil selecionar algumas. Numa época em que fotografia era cara e filmadora era um luxo, aproveite essa viagem ao passado. Foi em 87 eu conquistei o Campeonato Brasileiro de 125 e 250, e o Campeonato Paulista 125 e 250 e o vice-campeonato do Hollywood. Fiquei atrás só do Rodney Smith. E fui o brasileiro melhor classificado na etapa do Mundial também. Eu recebi o prêmio em 1987, que foi referente a 1986, na realidade. Um prêmio de melhor atleta do motociclismo, prêmio do Comitê Olímpico Brasileiro.
Eu pesava bem menos do que eu peso hoje. 86, 85 foi o primeiro ano que eu comecei a disputar o Campeonato Brasileiro. Em 86 já estava ali dando trabalho. Jorge Negrete. Em nome de todos os amantes deste esporte, seja trilha, enduro, supermoto, rally, motocross ou freestyle, profissional ou amador, de todos nós do esporte a quem você muito contribui e incentiva, nosso muito obrigado. Amigo que me cedeu todas as fotos deste vídeo, hoje em memória. José Luiz de Lima. Uma pequena homenagem ao meu amigo Zé Luiz de Lima. Está até hoje no paralama da minha moto. Esta é a primeira prova oficial do Jorge Negrete em Bragança, há 40 anos, 1983. Início de uma brilhante carreira. As emoções do torneio de motocross, um oferecimento Bragmoto, seu revendedor Honda em Bragança Paulista. E nós continuamos mostrando os artistas do espetáculo de motocross, conversando agora com o Sidão. Tudo bem, Sidão? Tudo em ordem, tudo bem. Você é daqui de Bragança mesmo, né? Sou daqui de Bragança mesmo. E qual bateria que você irá participar? Eu corro na DT 180 e na Força Livre. Sobre essa pista de Bragança Paulista, sua análise? É a pista comprida, bem cansativa, tem bastante obstáculo e é bem perigosa. Quanto atinge? Qual a velocidade que uma moto atinge dessa pista? A velocidade não é tanta, não é uma velocidade grande. 60 por hora na reta maior aqui no máximo. E o que você espera dessa realização dessa prova? Você acha que dá para vencer essa competição de hoje? Eu espero vencer, é o único objetivo, treinamento que eu fiz com tudo, é de vencer essa prova. Qual o adversário mais difícil que você irá enfrentar? Aqui pra mim, os próprios pilotos de Bragança. Porque conhece bem a pista. Conhecem bem a pista, todo mundo bem treinado, então vai ficar entre os pilotos de Bragança mesmo esse prédio aqui. Cidade Bragmoto, seu concessionário Honda em Bragança Paulista, direto do campo de cross da Penha. Você está acompanhando as emoções Senhor do João torneio Negrete. de motocross de Bragança Paulista. Como eram as pistas e motos naquela época? Eram heróis. O garoto Negretinho fazendo uma demonstração com a narração lá pelo palanque dos pontos principais. Aí está ele atravessando a curva 1, curva número 1. Caminhando-se para os dois saltos da reta. Caminhando, como já disse lá, para os dois saltos da reta.
Estes os pontos Agora principais. está indo, fez o segundo salto, agora está entrando no primeiro S. Segundo salto e o primeiro S, Baixa velocidade da pista. É um S o bastante trecho fechado, mais baixo da onde pista. há grande dificuldade para duas motos passarem. Ali, como já Agora disse, ele está muita saindo dificuldade do S, para está duas entrando motos no passarem. primeiro degrau. Saiu do S, Primeiro degrau está entrou indo para agora o primeiro curva degrau. 2. É uma curva Entrou de para a alta curva 2, velocidade, onde uma as motos curva podem de chegar altíssima até velocidade. 80 km por Até hora. 80 km é o que pode alcançar uma moto ali. Primeiro S, agora está sendo alcançado a gincana menor. Agora ele vai em direção Descendo para a agora. gincana do buraco. Ele vai direto para a gincana do buraco. Um dos pontos também Esse de real trecho que ele perigo. vai passar agora é um buraco bastante íngreme. Também há Já uma estamos grande vendo. dificuldade para as máquinas passarem nesse local. Como Agora vocês está podem dando uma notar, demonstraçãozinha particular. ele dá até uma demonstração Agora ele entrou na de curva empino. 3 e faz o primeiro salto. Entra na curva 3, Agora ele prepara-se está para fazendo o bastante primeiro perigoso salto. da pista, que é o grande valo. Ele tem Ali um o grande pequeno valo, a salto moto na some, entrada, desaparece. um buraco mais ou menos e um salto na saída. Como vocês Novamente, percebem, mais um salto, ele vai um passar salto por íngreme na agora saída, e vai outro para a salto gincana logo a seguido, oposta. vai para a gincana oposta, diretamente. Daí ele entra para a curva 4. Vamos agora para a curva Uma 4, também que na corrida vai ser de alta velocidade. curva de alta Segue em velocidade, frente, esta vai curva fazendo 4. salto. Segue em frente, outra empinada, mais um salto. Daí ele vai para a curva 5. Agora uma curva de dirige-se bastante então alta para a velocidade curva de parede. número 5, Depois uma ele curva vai para a também de curva bastante 6. velocidade, dirigindo-se imediatamente Agora para a está curva entrando de número na curva 6, 6. também numa baixada. A moto que Subindo desaparece e de nossas a caminho da câmeras. curva 7. Também uma Sobe, curva bastante difícil, curva porque 7 depois agora. dela Esta é a tem um curva ponto 7 mais que ele está perigoso fazendo da nesse pista, momento. é o doble menor. Um dos pontos Ele vai perigosos. pular agora o doble menor. Aí Agora está o ele doble entra nas menor, costelas de vaca. as São costelas de vaca, elevações, 5 são costelas de vaca, 4 elevações, ou 4 elevações, faz uma em que não se pode exigir muita velocidade da máquina. É o último salto antes do grande dobro. Aí está o grande dobro, Agora ele último entra na salto. última curva, uma curva também de bastante A alta última velocidade. curva também de bastante velocidade. É o que ele está percorrendo agora, vai fazer o grande dobro. Os senhores já podem perceber, ele se prepara, Tem um vai piloto tomar no meio do velocidade. caminho, por isso que ele não tá podendo. Aí é um sinal de perigo. Agora sim ele Agora deslancha faz o grande dobro. e faz o grande doble, um dos trechos perigosíssimos da corrida. E completa aqui na linha de chegada, será também a linha de partida deste sensacional torneio de motocross aqui em Bragança Paulista. 30 km por hora. As motos poderão atingir Por volta, nós até precisamos 130 km por hora. Conforme regulamento. Repetimos, todas as cláusulas do regulamento serão... Aproveite essa viagem ao passado. Observem os equipamentos de proteção. Momentos que antecedem a grande largada da DT 180. Teremos nessa categoria 2 baterias. Vamos acompanhar, portanto, a largada da primeira bateria, DT 180. Atenção, tão logo seja largado, o elástico terá início esta sensacional corrida em motocross. Agora, Alguns com a categoria participantes DT dessa categoria: 180. Luiz Antônio Megueto, 27, Jorge Rei de Filho, moto 16, Paulo de Oliveira, moto 25, Fudó, moto número 4, Sérgio José Trindade, moto número 8, Jorge Luiz Ferracini, 26. Atenção para a grande largada. Expectativa muito grande aqui na pista da Penha para a largada. Os pilotos fazem roncar os motores de suas motos. Apenas 1 minuto nos separa da grande largada. Primeira bateria DT 180. Largado. A largada sensacional. Então, os pilotos em busca das melhores posições. Por favor, não invadam a pista. Público acompanhando atentamente essa primeira corrida. Primeira bateria DT 180.
É o número 4 que está em primeiro lugar, o Fudó. Pilotando muito bem a sua máquina. Fudó, portanto, em primeiro lugar. José Confiança está logo atrás dele. A moto está em segundo lugar, que tenta se aproximar do Fudó em primeiro lugar. Aí o obstáculo na reta de chegada. Quarto lugar está a moto 25, Paulo de Oliveira. Está agora 20,56. Na verdade que nas retas o Fudó consegue, com a sua máquina, distanciar um pouco mais do Paulo de Oliveira. Mas nas curvas o Paulo consegue tirar vantagem, se aproximando bastante do Fudó. Vamos acompanhar para vocês terem uma noção dessa luta entre Fudó e Paulo de Oliveira. Vejam só que na reta ele consegue se distanciar. Vejam só. Olha aí, Fudó passando também o Paulo de Oliveira. Terceiro lugar a moto de número 9. Número 16, Jorge Rei de Filho, quarto colocado. 36 é o quinto colocado, Fernando Gonçalves de Oliveira. Quinto colocado, Fernando Gonçalves de Oliveira. O Sidão é o sétimo colocado. Ele parte para a última volta. Vamos acompanhar agora atentamente esta última volta de Fudó, que está na liderança. Seria DT 180 com Fudó liderando. Paulo de Oliveira o segundo. Ele parte firme para a conquista da primeira colocação. Primeira bateria, DT 180. O Paulo tenta forçar a sua máquina. Tenta acelerar mais e mais a sua máquina. Atenção para a bandeirada. Olha aí. Vamos acompanhar a bandeirada final. Parte com tudo. Olha aí a luta sensacional. E consegue a vitória, número 25, Paulo de Oliveira. Atenção que os pilotos para a Força Livre já estão preparados para a largada. Atenção, essa é a última bateria de Força Livre. Os competidores não têm uma determinada marca de moto, podendo participar a 125, a XL 250 e a DT 180. Alguns participantes, o Nicola Scartinho Neto com a moto 67, o Davi Francisque Júnior com a moto 12, Sidão, elemento daqui de Bragança, com a 6, Percival Nascimento 46, Sérgio Confiança, moto número 8 e o Noro com a moto de número 9. Também temos a participação do Negrete, número 11, o primeiro acidente desta bateria. Serginho Confiança está fora da competição. Dois pilotos fora da competição. Houve lá um choque entre o Serginho e o outro elemento. Daqui me parece que foi o Noro. Serginho, portanto, fora dessa competição. Pedra Bela vibrando com a apresentação do Negretinho. Emoções da última bateria, Força Livre. Olha aí o Sidão de forma sensacional, subindo a primeira colocação. O segundo, a moto 17 de Nicola Scartilho Neto. Portanto, um elemento daqui de Bragança parte firme para a conquista desta bateria de Força Livre. Ele que não andou bem nas outras, mas que agora já realizou algumas ultrapassagens e está aí o número 6, Sidão. Logo em seguida o número 67, Nicola. O Negretinho também atrás, forçando bastante a sua moto para que ele consiga aí a primeira posição. Ele que tem uma torcida organizada aqui na pista de motocross. Pista de motocross, primeiro torneio regional de Bragança Paulista. Mais uma volta completada por Sidão. Ele olha para trás, observa bem na sua cola o Nicola. Até arribou, né?
E parece que a qualquer momento Nicola Scartini Neto poderá realizar a ultrapassagem sobre o Sidão, que não está muito confiante na primeira posição. Está indo bem, mas cada queda que acontece o público vibra. Outros ficam na expectativa de que nada de grave aconteça ao piloto. Luta sensacional, o Sidão consegue ficar na primeira posição. Percival já é o terceiro, o número 11 na quarta posição, aí sim é o Negretinho. Portanto, o Negretinho fica na quarta posição, o Percival Nascimento é o terceiro, o Nicola Scartini Neto é o segundo e o líder é o Sidão, número 6. Temos aí os 4 lutando para conquistar uma boa posição. Sidão é o líder, Nicola Scartini Neto é o vice-líder. Terceiro colocado, Percival Nascimento. O quarto colocado é o Negretinho. Temos apenas 4 motos na pista. Tá aí a reclamação do pessoal do Lobão, mas também do Sérgio Confiança, ao piloto número 12, o Davi Francisco Júnior. Não estamos entendendo o porquê da reclamação, já que ele permitiu que os elementos fizessem a ultrapassagem. Se bem que o quarto colocado, que é o Negretinho, agora sim estamos entendendo. Houve uma fechada por parte do Davi no Negretinho, que é o quarto colocado. Daí a reclamação do pessoal e da desistência do Davi Francisco Júnior. Continua Sidão na liderança. O Nicola é o segundo colocado, Percival o terceiro, Negretinho é o quarto colocado. Sem alteração, portanto, nas 4 primeiras posições. Mas agora somente os 4 que lutam para uma vitória, porque todos eles já desistiram. Apenas 4 motos na pista. E a liderança de Sidão, segundo colocado Nicola, terceiro é o Percival, quarto Negretinho. Nicola tentando a ultrapassagem, o Nicola, a luta realmente é sensacional, consegue a ultrapassagem. Ultrapassa Nicola ao Sidão, assumindo a liderança. Assume a liderança o Nicola Scartini Neto. Grande ultrapassagem de Nicola. Ele força bastante Nicola, realiza o salto, mas com perfeição o salto. Está aí o grande vencedor, Nicola Scartini Neto, moto número 67. Vence assim a última competição, a última bateria, Força Livre. Primeiro lugar, Nicola Scartini Neto, moto 67. Segundo, Sidão, moto número 6. Terceiro, Percival Nascimento, 46. E o quarto colocado, o Negretinho. Ao Sidão, bateria DT 180. DT 180. Vamos acompanhar a entrega. Está aí o Sidão recebendo sua medalha. DT 180. Atenção, sexto lugar. Sexto colocado. Ainda da bateria DT 180. Categoria Percival. DT 180, Percival Nascimento. Mais uma medalha para a coleção, hein, Percival? Recebendo do Eduardo Martins a medalha. Mais uma medalha para a coleção do Percival. Atenção, quinto lugar. Agora o quinto colocado. Atenção, olha esse menino que está abafando já na motoplana. Negrete. Negretinho, quinto colocado, DT 180. Muito aplaudido, Negretinho. A premiação em dinheiro também, o Negrete. 5 mil cruzeiros, Também, Negrete. além da medalha, 5 mil cruzeiros Parabéns pela ao Negretinho. participação, hein? Quarto lugar. Partimos agora para Jorge. o quarto colocado, Quarto Jorge. lugar, Jorge. Recebe Aí a Jorge medalha. recebendo a medalha pela quarta colocação. Dinheiro de 5 mil cruzeiros. E Parabéns, mais Jorge. 5 mil cruzeiros em Terceiro lugar.
Terceiro lugar. Terceiro colocado, DT-180, bateria DT 180 Siri. Terceiro colocado. Recebe também o troféu. Recebe já um troféu. E também 10 mil E cruzeiros. 10 mil cruzeiros. Ô Siri, ô Siri, ô Siri, ô Siri. Tá aí o Júnior cumprimentando ao Siri. Em segundo lugar. Segundo colocado, DT 180. Mas que coisa, Fudó. Como é que pode acontecer isso? Tá aí o Fudó, Fudó. segundo colocado. Ele que liderava na última volta e perdeu para o Paulo. Importância em dinheiro, tá? Tá aí o troféu e a sua importância em dinheiro. Continuando agora, aquele que foi o campeão da primeira 20 mil bateria, da cruzeiros. primeira largada. Atenção. Atenção. Primeiro colocado, tá aí o Paulo, grande vencedor da DT 180. 20 mil cruzeiros e mais o seu troféu. Tá aí o elemento que proporcionou a grande emoção nessa corrida de motocross. A ultrapassagem sobre o Fudó na reta final. Atenção, quinto lugar. Negrete. É Negrete, não, né? Quinta colocação para o Negrete novamente. Valeu, hein? Recebe seu prêmio agora em dinheiro no Negrete. Quarto lugar, Sidão, novamente. Sidão novamente volta para receber o seu dinheiro. Agora não é troféu e sim dinheiro. O Sidão ameaça jogar dinheiro para a plateia. Serginho, terceiro colocado. Serginho Confiança. Recebe também Meu pai sua participação em dinheiro. Segundo lugar, Jorge. Jorge, segundo colocado e fatura mais um pouquinho, né? Tá aí o Jorge recebendo o seu dinheiro. Em primeiro lugar, Primeiro colocado, é ele, Siri. Siri. Tá aí Siri recebendo a sua participação em dinheiro. Uma boa. O mais jovem piloto de Bragança Paulista, Negretinho, que inclusive recebeu umas faixas de Pedra Bela. Por que o Negretinho? É que quando eu corri lá, os caras ficaram muito, né, emocionados e tal. Aí eles, sei lá, escreveram umas faixas e tal, dizer. Aí eles colocaram aí, não. Agora a Honda está preparando uma máquina especial para você correr. Qual é essa máquina? Detalhes dessa máquina que você irá defender a Honda? É uma CR 125 que eles estão pensando em trazer aí, ajeitando uma máquina aí para corrida aí. E sobre esse concessionária Honda, o consórcio daqui de Bragança? É, muito bom, né? Os caras da Bragmoto aí, tudo, né? Da Bragmoto, do torneio regional de motocross. Negretinho já foi focalizado, ele que é um jovem elemento do Bragança Paulista de muito futuro e que a Honda inteligentemente vai patrociná-lo. Que é um jovem elemento do Bragança Paulista de muito futuro e que a Honda inteligentemente vai patrociná-lo. Vídeo dos primórdios do freestyle no Brasil, esporte que o Negrete ajudou a implantar. São os verdadeiros pais do freestyle no Brasil. Jorge Negrete, 8 vezes campeão brasileiro de motocross, e Ciro de Oliveira, o jovem campeão de motociclismo freestyle, deram um show de habilidade. É um prazer enorme aí estar participando do Moto World em Campo Grande e é sempre bom estar aí participando desse que é um dos maiores encontros aí da América Latina. Eu queria deixar um abraço para a galera do Moto Road, que é esse grande encontro aqui, um dos maiores encontros do Brasil, e para essa sensação enorme estar aqui. Manobras aéreas de tirar o fôlego e a festa do público para os feras do freestyle. Jorge Negrete é um dos maiores nomes do motociclismo nacional. Comemorou em outubro do ano passado
30 anos de carreira no motocross. Nessas 3 décadas, foram vários títulos importantes no motocross, supercross e arena cross. Negrete também disputou provas de enduro, supermoto e rally. Dedica-se atualmente ao motocross freestyle, esporte que ajudou a criar. Negrete foi 10 vezes campeão brasileiro. Ainda conquistou títulos internacionais, como o do sul-americano e do latino-americano. Quando você fala de motocicleta, em geral, é uma responsabilidade. Então, quando a gente vai numa escola fazer uma palestra, numa entrevista, o pessoal sempre pergunta pra gente, mas e a motocicleta? Eu falo, a motocicleta é excelente meio de transporte, ferramenta de trabalho, instrumento de lazer. Fala pra mim um veículo, né, de transporte que proporciona tanta alegria quanto a motocicleta. Campeão na supermoto. Ele aqui tremendo, querendo dar os saltos. Não vai saltar não, Jorginho. A gente vai, andar 500 quilômetros. Aqui eu, com meus grandes ídolos nos sertões. André Azevedo, nosso campeão com mais de 30 anos no Rally Paris-Dakar. E Jorge Negrete, que dispensa apresentação. Já colocou a planilha na moto, já tá dando seu descansadinha. Como é que é a história do rally? Se puder comer, coma. Se puder dormir, dorme. Se puder... Você tá demais, Jorginho. Você tá demais, sério. Pra entrar ao vivo às 4 horas lá na pista. Tá ótimo. Fechado, eu sou parceiro, meu. Com o professor aí, Thiago. Vambora, meu. Meu, dá um medo de ver esses caras andando à noite. Obrigado pela honrosa presença. Agora todos vão saber qual que é a nossa proposta de participação. Precisa de muita preparação para disputar a ponta. E isso estava inviável de fazer pela proximidade do evento, então é um projeto que ficou para 2020.
E para 2019, vontade nossa como evento, convidando o Jorge, é mostrar que isso daqui transcende a parte de competição. A ideia é os primeiros dias a gente largar por último, porque quero sim com o Jorge mostrar os perrengues dos outros pilotos pelo caminho, quem tiver atolado, quem tiver problema na moto. A gente vai estar lá para parar e ajudar. Claro que o nosso objetivo não é buscar um resultado, né? E sim estar vivendo a experiência com todos os outros pilotos, né? Então, e aí, sabe como é que a gente vai andar? Não. Eu sei que ele não sabe, nem eu sabia até hoje. Vai ser o seguinte: primeiro dia eu vou largar na frente, porque no dia 2 você vai na frente. Estão todos convidados. Então vamos fazer a vistoria? Demorou. Vamos. Então vamos embora. Bora. Buenos dias. Ô garoto, friaca monster, meu. Tô tranquilo, agora é só vontade mesmo de andar de moto. Primeiro dia ali começando, saindo hoje de Campo Grande, sentido Costa Rica. E aí, já comeu? Vamos comer? Energia, né, Jorge? Você comeu? Comeu bem? Sim, né? Mas eu não peguei meio leve, né? Porque não, pegue leve. A gente vai andar agora 8 horas, 9 horas sem comer. A gente tem só esses barrinhos, rock and roll. Pesado, hein? Eu sou novato, essas coisas ainda não sabia. Costa Rica, vamos! Cada piloto larga no intervalo de 1 minuto. Vamos lá, estamos prontos. É incrível participar dos Sertões. Hoje eu vivi, foi meu primeiro dia. Nossa, eu tô assim, nas nuvens, porque realmente é uma sensação diferente de tudo. É difícil explicar. Nós vamos tentar explicar com imagens. Ah, moleque! Ô, Duca! É isso aí! Meu, puta merda. Tô sentindo uma mão, cara. Boa, Não tomamos banho ainda. Olha a equipe como tá. Todo mundo pintando planilha, banho tomado, tudo pronto. A gente pode dormir assim, né? Será que os caras vão deixar a gente dormir? Nossa, então motorboat bem ferrado. Jorginho. Vamos que vamos. Tá friaca, meu. Bem fria. A buzina não tá servindo pra nada, né? Nada, cara. Tiago, me espera! Aí teve uma hora que eu dei uma errada assim. E tipo assim, eu não queria ficar atrás, né? Aí eu... Ô, Tiago! Como a gente não treinou com essa moto aqui, então tem alguns detalhezinhos que... Só depois de andar que você percebe que dá pra melhorar, entendeu? A moto, ela tem uma série de adaptações da moto que o Jorge está acostumado a usar no motocross, principalmente no freestyle. O freestyle é uma moto ainda mais pelada, é uma moto ainda mais leve. De todos os setores que eu já vi, esse está sendo um dos mais prazerosos e divertidos, já vi, ó. Tô descobrindo um prazer novo aqui nos Sertões, que é andar com o brother, com o irmão. Do caralho. Vamos lá, mais um dia. E vambora! Boa, garoto. Preparado? Tava preparado pra andar na frente. Eu acho que você pode ir na frente. Vai você agora, Jorge. Uma reta só.
Hoje foi pauleira. Bastante puxado mesmo. Tratamento à base de choque, poeira o dia todo, uma overdose de poeira. Não, pelo amor de Deus, pega leve. É dolorido, mas você vai sair daqui novo, cara. Não, novo nunca mais. Fica semi-novo. Tá tudo solto, clavícula tá solta e tal. Ai, Jorjão. Não, pelo Cara, eu amor de preciso ir no Deus. briefing, não consigo. Se quiser parar, pode parar que eu já tô bem. Tá, eu vou no briefing. Não. Ô, Thiago. Mas teve uma hora e eu toda hora tô olhando pra trás, porque o Jorge ele tá sem amortecedor de direção, então é ruim. Como o Negrete tem uma moto de motocross, foi adaptada recentemente para o rally, a moto tem que andar a muito alta velocidade em rally. Então a gente coloca essa peça que chama amortecedor de direção. Porque ele não tem esse amortecedor, ele tem que fazer muita força nos braços e acaba ficando perigoso andar em alta velocidade. Você não vai andar hoje? Eu já tava sentindo muita dor aqui, nesse braço, mas tudo bem. E eu tô sem amortecedor de direção. Direção, pô, isso aí é difícil. Pô, você sabe, né? Eu não sabia, porque eu sou novato, né? Mas tá tudo certo, tá? Amanhã estamos de volta. Tá tudo certo, vamos que vamos, senhores. Bom dia pra vocês, boa viagem. Jorjão! Oi, Jorjão! Vai lá, mestre! Partiu Cachoeira, vambora. Valeu, Itoca, até mais tarde, velho. Valeu! Sob controle, estou feliz porque eu consegui a peça que eu tanto estava procurando. Ei, mas você escutou? Foi agora no asfalto, cara, agora no final. Jorginho, te troquei. Você me abandonou. Ah, você não quis ir comigo, eu trouxe a Amanda, né? Senti sua falta, sabia? E aí, o que aconteceu? Porra. Eu tava, dia forte. E amanhã, pelo que vejo, o Jorginho, olha lá, tá lá, até voltou a pintar planilha. Acho que é importante a gente destacar, né? Porque eu sempre falo da segurança. Falei, não, acho que vai ser prudente eu ficar ausente hoje. No meio do caminho, encontrou a Jana. Eu sou imprevisto. Não, foi um tombinho, um bobo, sem susto, sem nada. Mas foi isso, senhores. Jana. Valeu. Valeu. Porque foi animal. Senti sua falta, mas amanhã tem mais. Vamos que vamos! Pronto! Ó, o Thiagão me colocou numa roubada lá da massagem. Agora foi boa a massagem, mas eu sofri pra caramba. Agora é a vez dele. Vamos lá. Ah, bonito! Se capricha, igualzinho. Não, para. O que vocês estão fazendo aqui? Igualzinho que você fez em mim. Não. Para. Por favor. Não, sai. Não, ó. Calma. Se puder, capricha até um pouco mais. Para de filmar. Ó, eu tava andando com ele, ele falou, tá doendo meu corpo inteiro. Mentira, eu tô bem, eu tô zero. Não precisa nem falar, eu levanto e vou embora, hein? Marião, sem brincadeira. Seja homem, rapaz! Não. No ano passado, quando participava do Rally dos Sertões, Negrete se envolveu em um acidente. Um susto para o piloto, mas que na verdade acabou fazendo com que ele desse a volta por cima. Exatamente um ano atrás eu participei do Rally dos Sertões, na categoria motos. E aí eu fiz uma barbeiragem lá, não consegui fazer a curva.
passei reto, peguei uma cerca de arame farpado e acabei ficando afastado aí um período, né? Porque tive uma fratura no ombro, fraturei 7 costelas, clavícula, escápula, mas agora já estou bem. Eu acho que essa experiência só serviu para me fortalecer. Eu sempre fui muito profissional, né? Claro que a gente tem um desejo, né? Uma preferência tal, mas eu sempre que tive com outras marcas também exerci meu papel profissionalmente, né? É mais ou menos como você torcer para um time, mas ser contratado por outro, né? Nesse momento você tem que ser profissional. Mas a questão da preferência pessoal é de cada um, né? Na descrição deste vídeo no YouTube tem o link dos vídeos e o currículo de Jorge Negrete. O currículo é tão extenso que não dá para colocar no vídeo. Eu acho que isso é muito, muito legal. O fato de valorizar as pessoas, os ídolos, aqueles que realmente, né, fizeram algo aí pelo motociclismo, seja ele esportivo ou não. Isso é muito legal, muito bacana.